Olá, minhas deusas! Sejam muito bem-vindas a mais uma Sexta-feira. Eu não sei se você sabe, mas no inglês, Sunday significa dia do sol e Monday significa dia da lua. E Friday, minha deusa, significa dia de Freia. Todas sexta 13 horas, estaremos aqui com mais um episódio de Sexta-feira pra gente falar sobre feminilidade. E o tema de hoje é como me reinventar. Tantas mulheres querem se reinventar. É muito natural para a mulher mudar, a gente já sabe, somos regidas pela lua e queremos sempre fazer novas mudanças, assim como a lua, pra gente é gostoso mudar. Tem que ser, viu, minha deusa? Nesse caso, como fazer? Como executar uma reinvenção, um processo de mudança que abarque todas as áreas da nossa vida? Vamos falar sobre isso hoje? Então, pra gente começar esse encontro hoje, a primeira coisa que eu vou pedir pra você é fazer aquelas nossas 2 respirações bem profundas, pra gente limpar a nossa mente de tudo que tá acontecendo ao longo do dia, ou de tudo que vai acontecer, deixar nossa mente bem limpa pra gente receber sem ruídos tudo o que vai ser passado aqui, para que você encontre o insight, o ouro e faça as devidas reflexões ao longo dessa semana sobre o teu processo de reinvenção. Tá bom, minha deusa? Então vamos lá? Primeira longa respiração. Sente o ar entrando. Bem mais leve, né? Eu quero te agradecer por chegar até aqui. Eu preparei uma aula especial para vocês, onde eu vou oferecer para vocês o meu melhor conhecimento, além, claro, do meu tempo, a minha beleza, a minha sabedoria. E é claro que todo o processo de dar também é de receber. É a mesma energia, dar e receber. Portanto, hoje eu tô aqui dando para você. E eu espero que você que esteja aí recebendo também sinta no seu coração a vontade de dar. Como? Deixando a sua curtida aqui, o seu like no vídeo e se inscrevendo no meu canal para que você sempre receba notificações toda sexta-feira para a gente se encontrar aqui e falar sobre feminilidade, tá bom? Ao final desse vídeo, eu vou te lembrar de compartilhar esse encontro com outras mulheres, mas eu quero que ao longo do vídeo você vá ouvindo, e se você lembrar de uma prima, uma tia, uma irmã, uma amiga, mãe, anota o nome aí no teu papel e no final vou te lembrar de compartilhar essa aula com essa pessoa que você lembrou, tá bom? Então vamos começar. Como se reinventar? Primeiro, a invenção já existe, que é você. A gente quer fazer algo novo. Reinventar é inventar de novo, fazer algo novo. Como que a gente faz uma coisa nova num espaço que já existe? Ou você destrói absolutamente tudo e refaz o processo do zero. Pensando numa casa, por exemplo, você pode fazer algumas reformas para mudar algumas coisas. Você não precisa fazer reforma, você pode mudar alguns móveis de lugar, colocar um movimento novo, criar um ambiente novo sem necessariamente precisar quebrar paredes. Mas você também pode fazer as reformas. Quebra essa parede aqui, abre esse espaço, vamos fechar aqui, vamos criar um ambiente assim. Ou você pode simplesmente derrubar a casa inteira e falar assim, eu quero construir tudo do zero. E aí você tem que saber qual é o nível do desejo da tua reinvenção, né? Eu já fiz todos os tipos que você imagina. Eu já fiz as mudanças, eu já fiz reformas e eu já destruí uma casa inteira de quem eu era para construir, para levantar outra completamente diferente. Claro que o processo de desconstrução, ele é muito mais profundo. Isso aconteceu comigo quando eu entrei no meu sabático. Quando eu saí da minha cidade e fui morar em outro lugar, eu fiz uma mudança geral em tudo na minha vida. De cidade, de trabalho, de relações pessoais. Foi uma mudança 180 graus. Esse foi o processo em que eu destruí completamente o que eu tinha inventado sobre mim e me reinventei em um novo lugar, em um novo espaço. Mas antes da gente aprofundar nesse sentido, vamos começar do começo. Primeiro, você quer se reinventar e você não sabe como.
O fato de você não saber como muitas vezes mostra o quanto você está um pouco perdida nesse processo. Isso significa que você está vendo finitas possibilidades. Dentro do teu olhar, do teu campo de visão, ou você faz isso ou você faz aquilo. Mas a gente sabe que as deusas, o universo, possui infinitas possibilidades de tudo que pode ser e se transformar a sua vida. E a gente precisa se conectar com essas infinitas possibilidades para encontrar ali outras alternativas de como você pode se reinventar. Eu acredito que o mais importante é você saber onde você quer chegar e não como você quer chegar. O como não está sob o nosso controle e isso é muito importante. Anote esta frase: o como não é da minha alçada. O como não é da minha alçada. Como você vai fazer isso acontecer não está sob o nosso controle. Você precisa saber onde você quer chegar primeiro. Eu acredito que o primeiro passo que você pode começar a colocar em prática, que é fácil, rápido, só precisa de papel e caneta, é entender onde você está. Para a gente começar a refazer essa rota. Onde você está? Você está literalmente, você está na casa dos seus pais, você está num apartamento, numa cidade, num bairro. Onde? Qual é o local onde você mora? Isso te satisfaz? Você tá bem com isso? Ou você gostaria de mudar? Ai, eu queria sair da casa dos meus pais. Ai, eu queria mudar de apartamento, eu queria mudar de bairro. Realmente, não, eu queria mudar era de cidade. Eu quero mudar de estado, eu quero sair do estado onde eu estou hoje e ir para outro estado do Brasil. Sei lá, morar na praia, morar na cachoeira. Na verdade, eu já mudei de estado várias vezes. Eu quero mudar de país. Vamos encontrar essa localização onde você está e para onde você quer ir. Eu sei que você vai começar a colocar empecilhos. Tipo, eu tenho um emprego fixo, eu não posso sair, eu mal consigo pagar as minhas férias. Não, eu tenho meus filhos, eu tenho meu marido, não é uma coisa simples. Ai, eu tô presa porque minha mãe tá doente, porque... Esquece isso. A gente não está falando sobre os desafios que você vai ter que ultrapassar e que muitas vezes você não vai ter que fazer esforço nenhum. O universo vai lá e libera para você essa questão. Não estamos falando sobre todas estas questões, estas objeções, estas adversidades. Esqueça isso. Olhe apenas para o que você quer. Então, agora que você anotou essa localização, eu quero me localizar aqui, eu quero mudar de bairro, eu quero sair da casa dos meus pais, qual que é o teu nível? Porque existem muitos níveis, eu não posso ficar falando de um específico aqui, eu vou abordar um pouco de todos e você pega aquilo que te serve. Agora que você já sabe esse lugar para onde você quer ir, você precisa encontrar a persona que vai viver nesse lugar. A persona é você, minha deusa. Só que esta mulher que vive hoje nesse lugar onde você está, não é a mesma mulher que vai viver nesse outro lugar onde você quer ir. Se, por exemplo, você quer sair da cidade onde você está e morar na praia, como foi o que aconteceu comigo, eu saí da minha cidade e fui morar na praia, a mulher que eu era aqui na cidade grande, executiva, não é a mesma pessoa que ia morar na praia. Na praia você tem uma outra energia, você tem um outro jeito de se vestir, uma outra forma de se comportar, você trata o seu trabalho de uma forma diferente. Então eu quero que você observe para essa mulher que está lá, essa mulher que é você, essa deusa que está lá, vivendo aquela vida, como ela é, como ela pensa, como ela age, como ela se comporta, como ela se veste, o que ela come. Eu quero que você comece a entender que essa pessoa tem que começar a viver hoje na tua vida. Terceiro ponto, essa pessoa, o que ela faz? Quais são os esportes que ela pratica, as atividades, os hobbies, o que ela faz? Você precisa também elencar essas coisas. Por exemplo, na cidade pequena onde eu morava, não tinha bem uma academia. Na época não tinha academia, hoje tem, Caraíva. Mas não tinha bem uma academia, então eu tinha que criar meus formatos de
para me manter fazendo atividades físicas, porque a gente sabe que isso é muito importante. Então, uma das formas que eu encontrei foi fazer longas caminhadas na praia. O que mais? Você entende? Se eu quero ir morar na praia e quero sim colocar na minha rotina caminhar na praia, eu quero caminhar na praia todo dia. Ótimo, comece a caminhar. Tá conseguindo entender, minha deusa? Porque aquilo que você quer no futuro, você tem que começar a aplicar hoje na sua vida. Você não pode esperar chegar na praia para começar a caminhar. Comece a caminhar hoje, mesmo que não seja na praia. Quarto ponto. Essa deusa que tá lá, vivendo exatamente onde você quer. Essa deusa trabalha com o quê? Qual que é o ofício dela? Ela trabalha com arte? Ela trabalha numa loja? Ela trabalha num hotel? Ela trabalha no digital? Qual que é o ofício que faz com que ela ganhe dinheiro? Porque o dinheiro é muito importante nessa história, tá, minha deusa? Então você vai precisar encontrar aquele trabalho, aquilo com o que você deseja crescer profissionalmente para colocar dinheiro no seu bolso e te dar uma vida confortável no lugar onde você está. Quinto e último ponto, como que essa pessoa se relaciona com as outras? Ela é mais extrovertida porque, sei lá, você hoje se acha um pouco tímida, um pouco introvertida, mas aí, se eu fosse morar lá na praia, ainda com a ideia de morar na praia, tá? Tô só dando um exemplo. Você aplica aí na tua realidade. Se fosse morar lá na praia, eu queria ser mais extrovertida, eu queria ter mais amigos, ou não. Por exemplo, foi o meu movimento foi o contrário. Nossa, quando eu for morar na praia, eu vou me isolar, eu não quero muita gente, eu quero o mínimo de pessoas possíveis, eu quero ficar mais tempo sozinha. Qual que é o movimento relacional? Você tem a ambição, eu quero encontrar uma pessoa. Sim, eu quero encontrar um namorado. Eu quero que esse namorado, como é que ele é esse namorado? Eu quero que ele seja surfista. Eu quero que ele seja, não, eu quero que ele seja rico, dono de uma pousada. Não, eu quero que, eu tô aberta. Eu não gosto muito dessa ideia não, viu, meu Deus? Tipo, eu tô aberta, o que vier veio. Não, Descreve. Descreve, porque se você está descrevendo a vida que você quer, você também tem que descrever as pessoas com as quais você vai compartilhar essa vida. Então, como que essa pessoa se relaciona num aspecto geral? Como que eu me relaciono com as pessoas do meu trabalho? Como que eu vou fazer novas amizades? E como que eu vou me relacionar amorosamente? Quando a gente consegue compreender esse todo, fica mais fácil da gente entender como nós vamos nos reinventar. A gente já tem a ideia formada do que a gente quer. Quando a gente tem um cenário como esse pronto, de onde você quer chegar, daquilo que você realmente deseja, agora que a gente tem o ponto A, que é onde você tá, e tem o ponto B, que é onde você quer chegar. Agora você desenhou. Agora você tem uma noção mais clara, mais destrinchada daquilo que você deseja para si. Então, a gente tem o ponto B. Agora, a gente só precisa fazer o quê? Traçar a reta. A gente sabe que a vida não é uma reta. A vida é uma estrada cheia de curvas até a gente chegar de fato no ponto B. Essa estratégia, ela começa a aparecer para você por meio de sinais. Uma mensagem de uma pessoa, um wig que aparece na tua frente, uma ideia que surge enquanto você pensa, uma colega de trabalho que comenta sobre algo que está relacionado àquilo e você faz um vínculo. Esses sinais vão começar a aparecer para você e essa rota vai ser traçada. O ideal é que você comece sim a traçar essa rota, né? Eu vou dar o meu exemplo, tá, minha deusa? Lembra quando eu falei para você que a gente fica presa a possibilidades finitas? Pois é, eu também estava nesse lugar quando eu estava aqui em Brasília. Eu sempre sonhei em passar uma temporada fora da minha cidade, porque eu sou nascida, criada e educada aqui onde eu tô hoje, né? Agora que você tá vendo esse vídeo, eu tô aqui em Brasília. Pode ser que depois eu não esteja mais. A questão é que eu sempre estive aqui, para mim eram sempre as mesmas pessoas, os mesmos eventos, os mesmos lugares, as mesmas ruas. Eu estava muito cansada da cidade aqui. E profissionalmente eu não me encontrava, porque aqui é onde estão todos os órgãos públicos.
Então, o futuro profissional de qualquer pessoa aqui em Brasília é sempre passar num concurso. E eu não tinha a menor afinidade com o concurso público. Desde os 15 anos de idade eu falava assim, cara, eu não quero fazer concurso público. Eu era mais artista, eu era mais do teatro, eu gostava de me expressar de outras formas, eu era muito comunicativa. Eu não me via dentro de uma sala fechada, de um órgão público, apesar de ter passado a maior parte da minha vida adulta aqui em Brasília trabalhando nesse formato. E aí, um dia, meu filho estava com 11 anos de idade. E a gente sempre passando perrengue, sempre sendo muito difícil. Mas eu não tinha coragem e nem perspectiva de sair daqui com uma criança muito pequena. Porque se já era difícil para mim viver uma vida cuidando de uma criança pequena, sozinha, trabalhando, com a ajuda da minha família, imagina se eu não tivesse a ajuda da minha família numa cidade totalmente desconhecida, onde eu só tivesse ele e ele só tivesse a mim. Então, por muitos anos, eu adiei esse sonho, eu nunca desisti dele. Eu adiei esse sonho pensando, um dia, quando ele já tiver com seus 16, 18 anos, que ele já vai estar mais livre, mais solto, aí eu quero sim ir morar em outro lugar, passar uma temporada em outro canto. Só que, quando meu filho tinha 11 anos de idade, que eu tava contando pra vocês, eu tava na maior crise da minha vida. Uma crise profissional, eu não tava satisfeita trabalhando com o que eu tava trabalhando. Apesar do horário ser flexível, eu não via mais sentido em continuar, em ficar batendo carimbo. Basicamente, era um trabalho que eu não via sentido. E o meu filho tava crescendo, tinha acabado de completar 11 anos e a gente dormia na mesma cama, eu tava sempre sem grana e eu queria crescer profissionalmente, ter dinheiro, mas nada mas eu não me identificava em nada com aquela cidade. Eu já tinha tentado tantas coisas e nada tinha fluído pra mim. E aí, chegou uma hora que eu falei, cara, eu não posso mais continuar vivendo essa vida. E aí eu fiquei pensando, tá, e o que eu vou fazer? Olha as finitas possibilidades. Bom, você pode sair do seu trabalho e ficar sem trabalhar, ou você pode arrumar um outro emprego e continuar trabalhando e vivendo a vida como você está. E eu fiquei, cara, não é possível que só tenham essas duas possibilidades. Não é possível que só existam essas opções de tudo que eu posso viver na minha vida. E eu entrei numa crise muito profunda, eu chorava muito. Eu tava perdendo o tesão de viver. Mas eu sempre pratiquei yoga e meditação. E um dia eu estava fazendo uma meditação, refletindo sobre isso, tentando entender o que estava me prendendo, o que eu poderia fazer, e de repente veio uma das infinitas possibilidades de tudo que poderia ser. Eu entendi que o que mais me prendia de alguma forma era o meu filho, eram as responsabilidades que eu tinha com meu filho. Eu tinha horário para acordar, horário para levar para a escola, horário para buscar da escola. Por mais que eu tivesse ali uma ajuda, a minha vida girava em torno da vida dele, da rotina, dos desejos, das necessidades, de tudo que era importante para ele. E eu precisava, naquele momento, começar a girar em torno de mim mesma, se eu quisesse ter um futuro, e não só isso, dar um futuro melhor para o meu filho. Porque naquele ritmo que eu estava, eu não ia poder oferecer nada para ele. Lá na frente, nada. E aí foi quando veio esse tom para mim. Do tipo, cara, você precisa tirar o Moisés para que você gire em torno de si mesma, refaça a sua vida, recrie uma nova história e aí então ele entra nesse novo ambiente. Tá, como que eu posso tirar o meu filho? Aí eu olhei para quem? Para quem mais? O pai, claro. Então eu fui olhar para a vida do pai e eu vi que o pai estava vivendo muito bem, numa nova cidade, ele tinha acabado de se mudar para São Paulo. Depois, uns anos depois, ele voltou a Brasília, mas na época ele estava em São Paulo.
Tava muito bem, num bairro bom, num apartamento de 3 quartos, um bom carro. Tava com a esposa dele que adorava o Moisés. E eu falei, caramba, eu acho que ele tem mais a oferecer para o meu filho nesse momento do que eu. E então eu fui trabalhando isso com meu filho, trabalhando essa ideia com o Moi. E depois que o Moi assentou a ideia, eu fui falar com o pai. Porque aí eu não criei expectativas em ninguém, nem no Moisés, nem no pai. E também, quando eu fui falar com o pai, ninguém sabia disso. Eu fiz tudo calada. Isso é muito importante, eu preciso que você anote esta palavra. O silêncio é a alma do negócio. Se eu, com essa ideia, tivesse chegado e falado para uma amiga, para minha mãe, para minha tia, para minha irmã e pro fulano, gente, eu tô pensando nisso, o que vocês acham? O que vocês acham? Aí o Moisés vira para mim e fala assim, não mãe, eu não quero ir. O que ia acontecer? Eu ia ter criado uma expectativa nas pessoas para depois dizer, não, não deu certo. Olha só como isso baixa mais ainda a nossa energia, né? Então eu mantive a ideia inicial que surgiu para mim e que pode surgir para você, eu mantive essa ideia como? Em silêncio, guardadinha. Eu deixei que essa sementinha ficasse dentro da terra escurinha sem ninguém ver e que suas raízes crescessem com muita força. Só depois que o Moi disse sim, que o pai disse sim e que estava tudo certo e organizado para a viagem do Moisés acontecer, é que eu comecei então a falar para algumas amigas. A minha mãe, por exemplo, a minha mãe só soube que o Moisés ia morar com o pai em São Paulo depois que eu deixei ele no aeroporto. Vocês acreditam? É que eu sabia que a minha mãe, ela ia ser contra. Então, eu preferi não comentar nada e deixar para falar assim que o Moisés fosse para São Paulo. A gente tem uma ideia muito errada, né, também desse processo, né, minhas deusas? Porque ele tava morando bem ali. Hoje em dia a gente tem avião, chega 1 hora, 2 horas, você tá no outro lugar. É tudo muito acessível. A gente tem WhatsApp, tem chamada de vídeo. Não é um abandono, é um processo. Quando ele foi morar com o pai, então eu tive um espaço. Eu decidi tirar férias. Decidi tirar 30 dias de férias que eu ia para Chapada Diamantina. Era uma coisa que eu não fazia há muitos anos, décadas, que eu não tirava 30 dias de férias. Eu nunca. Era sempre 10 dias, 5 dias, uma semana, sempre pouco e sempre corrido. Às vezes eu viajava, às vezes não. Às vezes eu viajava com Moisés, às vezes eu ia sozinha até ali, na Chapada dos Veadeiros, que era pertinho. Então, nunca era algo assim, de fato, assim, que eu pudesse imergir. E ali eu tirei 30 dias. E nesses 30 dias que eu estava na Chapada, logo no segundo dia, na verdade, eu percebi que ali era o lugar onde eu ia me reinventar. Que eu ia estender esse sabático, que inicialmente era de 30 dias, para um tempo ilimitado. A gente tinha combinado que inicialmente Moisés ia ficar com o pai durante 1 ano. Mas, com o passar do tempo, o Mo e o pai interagiram muito bem. Eles estavam muito felizes morando juntos e não era mais uma questão de decisão se ele ia ficar comigo ou não. Ele próprio já tinha essa decisão tomada no coração dele. E ele disse para mim, mãe, eu quero continuar ficando com meu pai aqui. Você pode continuar morando na Bahia, eu quero ficar aqui com meu pai, eu tô feliz. E isso deixou meu coração tão leve e tranquilo que aí eu pude continuar o meu processo do sabático, meu processo de reinvenção. Isso durou 7 anos. O que eu quero dizer para você depois de te contar toda essa história? É que muitas vezes o processo de reinvenção, ele tem que começar de dentro. A gente tem que saber o que a gente de fato quer. Eu sempre quis passar uma temporada fora da minha cidade para encontrar outras formas de trabalhar, mas eu não podia fazer aquilo porque algo me prendia, a maternidade.
um dia, muito antes do que eu imaginava que poderia acontecer essa história, a informação veio para mim. Entende? Ela tem que vir de dentro. O sinal, ele acontece. Essa aula, por exemplo, que você está assistindo, que chegou para você, ela pode ser o primeiro sinal. Ela pode ser aquela chama que você volta a acender dentro de si e diz, cara, eu estou precisando me reinventar. E minha deusa, o processo de reinvenção, ele sempre precisa de um novo espaço. Tá, você pode mudar os móveis da sua casa e fazer uma pequena reinvenção. Você pode fazer uma reforma numa parede e fazer outra pequena reinvenção. Mas se você quer se reinventar profundamente, você precisa fazer uma mudança de local. Você precisa, de repente, sair da tua cidade. Você precisa sair do teu estado ou do teu país para, de fato, fazer uma reinvenção profunda. Eu sei que o que você está sentindo agora é uma necessidade de fazer essa reinvenção. Você pode agora estar pensando exatamente naquele sonho que você estava guardando no teu coração há tantos anos, de algo que você sempre quis realizar e que você, sei lá, foi levada mesmo pela vida. Todas nós somos levadas pela vida cotidiana, pela vida comum. A gente tem as contas para pagar, mas a gente não pode ficar só olhando o próximo passo. A gente, sim, olha os próximos passos, mas lembra de saber qual é o lugar que eu tô indo. Opa, é pra cá. Então o passo é pra cá. Não, eu tô indo pra cá, mas peraí, pra onde eu quero ir é pra lá. Então pera, calma, eu preciso voltar os meus passos pra essa direção. Quando você compreende esse processo, quando você começa então a dar os primeiros passos em direção ao que você quer, você tem que se lembrar de fazer isso. Silêncio. Guardadinha, só pra você. Não comente com mais ninguém, a menos que essa pessoa com quem você quer comentar tenha o mesmo desejo que você. Minha deusa, eu quero que você envie esse episódio para a pessoa que você lembrou durante o nosso encontro, tá bom? E aí eu vou deixar aqui para você essa reflexão profunda. Qual é esse cenário que você quer criar na sua vida? Levando em consideração os 5 pontos: o espaço, a persona, as atividades que você faz, o profissional que você deseja engatar e o relacional. Eu quero que você pense nesses 5 pontos e crie esse cenário. Eu não quero que você crie no papel agora. Eu quero que você fique essa próxima semana todinha refletindo sobre isso. Você tá dirigindo, ao invés de pensar lá na morte da bezerra, da cachorra, do bandido, da prima, da vizinha, você vai trazer de volta como é esse lugar, onde é esse lugar, como é essa pessoa, quais atividades eu vou fazer, como eu vou me relacionar, que trabalho que eu quero fazer nesse lugar. Eu quero que você pense nesse cenário, crie esse cenário na sua cabeça, primeiro aqui dentro. Depois, conforme você for pensando, você vai começar a atrair os sinais para isso começar a acontecer, tá, minha deusa? Vai guardando segredo durante esse processo. E eu quero que você saiba que essa história que eu contei para você, que deu início ao meu sabático, ela é uma das muitas histórias que eu vivi durante os meus 7 anos de sabático. E eu quero muito compartilhar essa história com você através do meu livro Mulher Sabática, que eu vou lançar no dia 14 de março. Você tá convidadíssima a vir para esse evento maravilhoso. Eu vou abrir uma champanhe, 0 álcool, porque estou sem bebida alcoólica até outubro, pra gente brindar nesse evento maravilhoso. No dia 14 de março, nesse evento gratuito de lançamento do meu livro Mulher Sabática, eu vou te oferecer 7 conselhos para você tirar o seu sabático da mente, do papel, para execução. Você quer os 7 conselhos, minha deusa? Então a única coisa que você precisa fazer é entrar no grupo de WhatsApp, porque é lá que eu vou dar as informações sobre esse grande evento do dia 14, que vai cair numa sexta-feira, gostaria de dizer, tá? Então eu espero você, minha deusa, nesse evento maravilhoso, e eu vou deixar aqui
pra você o episódio 1, o chamado para mudar de vida. Esse episódio 1 tá imperdível. Aproveita que você tá terminando esse aqui e assiste a última sexta-feira pra gente se encontrar mais um pouquinho, tá? Um beijo grande, minha deusa!